Olá pessoal, vamos começar com a estrutura atômica, semelhanças atômicas. Mas antes da gente começar propriamente as semelhanças atômicas, vamos dar uma relembrada nas principais características do átomo. Bom, o átomo possui lá um número atômico Z, representado pela letra Z, que é a carga nuclear, ou seja, é o mesmo que o número de prótons presentes no núcleo, né? O número de nêutrons é representado pela letra N, que também são partículas presentes no núcleo, juntamente com os prótons. E o número de massa é a soma do número de prótons e de nêutrons. Então, a gente representa pela letra A, em que temos essa expressão Z mais N, tá? Que é o mesmo que prótons, esse Z. Quando o átomo ele é nêutron, ele tem o número de prótons igual ao número de elétrons, ou seja, quando ele não está ionizado, quando ele não perde elétrons nem ganha elétrons, né? Então, o número de prótons dele vai ser igual ao número de elétrons. Exemplo aqui do sódio, cujo número atômico é 11, ou seja, o número de prótons é 11, então o número de elétrons também será 11, tá? A representação do elemento químico, nós temos aqui o elemento X, o A é o número de massa e o Z o número atômico, que é o mesmo que o número de prótons. E Q seria a carga quando ele for um íon, tá? E N, nêutrons, que não está aqui. Íons. Íons são espécies químicas que apresentam o número de prótons diferente do número de elétrons. Então, como a gente falou antes, né? Os tipos de íons são cátions, cargas positivas, e ânions, cargas negativas. Os cátions, eles perdem um ou mais elétrons. Então, nós temos o exemplo aqui do sódio, que possui 11 prótons e 11 elétrons, tendo, então, carga total zero. E quando ele perde um elétron, ele vai ter o quê? A carga dele vai ser mais 1. Por quê? Eu tenho um saldo aí positivo de cargas, ou seja, eu tenho 11 cargas positivas, que o número de prótons não muda, mas o número de elétrons aqui vai mudar. Então, eu tinha 11 e agora fiquei com 10 cargas negativas. Então, a carga total vai ser mais 1. E a representação desse sódio vai ser dessa forma aqui. Ânion, eles se formam quando ganham um elétron ou mais elétrons, tá? E nós temos o exemplo aqui, o flúor, que possui 9 prótons e 9 elétrons. Carga total zero, porque esse flúor aqui é o átomo neutro. Quando esse flúor ganha um elétron, ele vai mudar somente o número de elétrons, vai ficando com carga negativa. Desculpa, carga negativa. Então, ele tinha 9 elétrons, ficou com 10 elétrons, tá? 10 cargas negativas. Então, o saldo total aqui das cargas positivas com as cargas negativas ficou, então, em menos 1, representado dessa forma aqui. Exemplo, qual o número de nêutrons presente no iodo 131? Dado Z igual a 53. O que quer dizer isso? Z igual a 53, então o número de prótons é 53. Lembrando que o número atômico é igual ao número de prótons. E o número de elétrons, né? Como ele é um átomo neutro, então é igual ao número de elétrons. Massa, que é a representação da massa, como a gente viu, 131. Usando aquela expressãozinha de A igual a Z mais N, nós encontraremos o N igual a 78. Só substituir aqui a massa e substituir o Z, que é o número atômico ou o número de prótons. O número 2. Qual o número atômico do elemento Y se o número de massa for 30 e o N 16? Bom, sabemos que o número atômico é igual ao número de prótons, né? Então, nós vamos ver aqui. A igual a Z mais N. Se a gente fizer por essa expressão, vamos encontrar Z igual a menos N, em que Z vai ser 30 menos 16, que é igual a 14. Então, o número atômico dele vai ser 14. Terceiro exemplo. Se o número atômico é 15 e o número de nêutrons é 15, qual é o número de massa do elemento W? Mesma coisa, vamos utilizar a expressãozinha A igual a Z mais N, onde só substituiremos o Z e o N, encontrando, então, o número de massa 30. Quarto exemplo. Qual o número de elétrons presentes no íon magnésio? Vamos lá, esse magnésio aqui, ele está positivo, né? Ele é um cátion. Se ele está positivo, ele perdeu 2 elétrons. Então, nós temos, então, Z, ele não muda, número de prótons, 12.
Z12P12. O número de elétrons dele, antes, que era 12, né? Número de elétrons no átomo neutro, 12. Só que como ele perdeu 2 elétrons, ele está com uma carga positiva, ele perdeu 2 elétrons, então ele vai ter no final 10 elétrons, tá? E no cloro, qual é o número de elétrons presente no íon cloro? Cloro negativo, ânion, ganhou 1 elétron. Como eu falei para vocês, número de prótons não mexe. Então, a gente tem 17, número de prótons. Elétrons. Elétrons eu vou somar 17 que eu tinha antes, né, do átomo neutro, mais um. Mais um desse elétronzinho aqui, dessa carga aqui. Então, fiquei com 18 elétrons. Então, o cloro, nesse caso aqui, o íon cloro, ele vai ter 18 elétrons.